Oi, tudo bem? Meu nome é Tiago Severo, eu sou professor aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Sou coordenador da BIPOP, que é o Laboratório de Popularização das Ciências. E essa pesquisa, ela faz parte aí de um projeto mais amplo que aconteceu no âmbito do meu pós-doutorado. Teve um foco maior para entender mesmo como é que acontecem as articulações entre a educação científica e a divulgação científica. Tá? Então, o objetivo do estudo, especificamente, foi mapear e analisar como é que a divulgação científica e o ensino de ciências têm se articulado, principalmente a partir da produção acadêmico-científica da América Latina. Então, a gente quis entender um pouquinho algumas questões, né, notadamente, de que forma esses dois campos têm se conectado e quais são as justificativas, quais são as formas de diálogo que os pesquisadores têm apresentado na aproximação da divulgação científica e do ensino de ciências. E aí, para responder essa questão, a gente utilizou uma metassíntese qualitativa, que é um tipo de revisão de literatura que vai fazer uma análise mais aprofundada das pesquisas que já existem em uma área, no nosso caso, em dois campos, né? Então, a gente pegou pesquisas sem limitação temporal de toda a América Latina e Caribe, e a gente começou com 118 artigos de literatura. Aí, depois de aplicar os critérios de exclusão, a gente ficou com 107 estudos. Então, esses 107 foram o nosso corpus de estudo. E aí, o que é que a gente fez com esse material? A gente leu todos esses trabalhos na íntegra para identificar as unidades de registro, né, que são os trechos desses textos, desses artigos, que vão responder diretamente à questão de pesquisa que a gente quer trabalhar. Então, falando um pouquinho dos resultados desse estudo, a gente começou a ver que existem formas, existem meio que modelos, arquétipos na produção científica para aproximação da divulgação científica e do ensino de ciências, né? O que a gente chamou então de estilos de articulação, daí vem o título desse estudo. A gente conseguiu construir, a partir dessa análise, 7 estilos distintos de articulação. Vou falar um pouquinho sobre os 3 principais, que foram os mais frequentes, e depois eu cito os outros 4 para a gente complementar. O primeiro, mais comum, foi o estilo de articulação pelos artefatos de divulgação científica, que é quando os professores utilizam esses materiais de divulgação científica, como vídeo, documentário, podcast, filme, como recursos complementares em sala de aula. Por exemplo, muitos professores vão usar reportagens e textos de divulgação científica para discutir temas atuais ou conteúdos curriculares. O segundo, mais comum, foi explorar o potencial social da divulgação científica, ou seja, foram formas de articulação nos estudos que vão debater um pouquinho que existe um propósito político e social mais explícito para fazer essa aproximação. Ou seja, que o propósito de você trazer a divulgação científica para o ensino de ciências é a formação cidadã, é a formação crítica, é a possibilidade de debater temas controversos como mudanças climáticas, vacinação, transgênicos. Então, um exemplo mais materializado dessa articulação são as feiras de ciência e as mostras itinerantes, que vão levar ciências para as comunidades e debater um pouquinho, pontuar um pouquinho esses temas que normalmente não são apresentados na estrutura curricular das escolas. O terceiro estilo de articulação mais frequente foi por meio das interações entre os espaços educativos. Então, essas articulações acontecem quando os estudantes visitam, né, os espaços de divulgação científica, museus de ciência, centros de pesquisa, parques, ou quando esses espaços não escolares desenvolvem programas em parceria com as escolas. Os outros 4, para pontuar, foram as articulações por meio de dispositivos didático-pedagógico, que é quando a aproximação aparece no desenvolvimento de sequência didática, com material estruturado, a articulação presente em espaços de formação de professores e mediadores, a articulação por meio da autoria e da produção pública da divulgação científica, que é quando os estudantes criam os próprios produtos de divulgação e a escola se torna um lugar de divulgação científica, e o último, que foi o debate sobre as estruturas institucionais que agem nessa articulação, que foi o estilo menos frequente, né, e mostrou para a gente também uma lacuna muito importante sobre como o debate sobre essas políticas públicas de apoio à divulgação estão sendo pouco exploradas e pouco debatidas nesses estudos, nesse campo. Na segunda parte do estudo, a gente buscou entender um pouquinho como é que os pesquisadores justificam essa aproximação. E aí, a partir dessa análise, a gente identificou 3 eixos de justificativas principais. A justificativa mais frequente foi a didático-pedagógica, que aí os autores vão justificar a articulação porque a divulgação científica vai funcionar como uma ferramenta complementar ao ensino, uma perspectiva um pouco instrumental nesse eixo didático-pedagógico. O segundo eixo foi o epistêmico-cultural, que aí são justificativas
iniciativas que vai mais na ideia da promoção da alfabetização científica, né? Ou seja, uma contextualização dos conteúdos, o desenvolvimento de competências como pensamento crítico, a argumentação, a superação das visões distorcidas sobre a ciência. E, em terceiro lugar, o sociopolítico e cidadão. Então, esse eixo sociopolítico e cidadão vai trazer a articulação entre divulgação científica e ensino de ciências, justificada pela necessidade de democratizar o acesso. Democratizar o acesso à ciência, democratizar o acesso à cultura científica no contexto da escola. Para finalizar a reflexão, eu acho que essa pesquisa contribui para sistematizar um pouquinho essa diversidade de práticas existentes, né, nesse interstício. É um campo bastante interdisciplinar e serviu também para mapear um pouquinho esses estilos, ou seja, essas formas pelas quais é possível dialogar e articular a divulgação científica e ensino de ciências. O estudo está disponível na revista Espaço Pedagógico, pode ser acessado de forma aberta.